Olá pessoal, boa noite, bem-vindos à segunda temporada do Podenja Centopeia, podcast desenvolvido em parceria do CREA com a Centopeia. E hoje eu tô aqui com um convidado mais que especial, né? A gente já se conhece aí, já tem um tempinho, né, Paulo? Isso. Tempinho bom, né? Só pra contextualizar que às vezes eu sou muito desinibido assim, Paulo, eu não vou ficar muito formal não, sabe? Solto, né? Descolado. Não é solto, é uma palavra meio assim, mas é mais tranquilo. O Paulo, ele foi ex-patrão da minha namorada, ele é ex-patrão da minha namorada. E a gente já teve uma certa convivência e Tá atuamos... demorando pra casar. Não fala isso não. Mas tá bom. Você tá enrolando a menina, você tá enrolando a menina. E nós tivemos uma convivência ali na casa dele e atuamos num ramo aí que tá até em conjunto, né, de uma certa forma. É parceria. É uma parceria de longa data aí, né, Paulo? Isso aí. Paulo, só pra, né, se apresenta o pessoal aí, fala o que você faz, quanto tempo você atua aí nessa área, como é que é esse negócio aí? Meu nome é Paulo Massa, sou engenheiro mecânico, segurança do trabalho e incêndio. E... Eu comecei a mexer com projetos de incêndio lá mais ou menos 2006, quando o bombeiro veio para Curvelo. Um cliente meu, na época, eu mexia com Lava Jato, e ele chegou, era parqueiro, até falecido, e pediu para fazer um projeto de incêndio na praça de eventos, lá em Três Marias, pro parque dele. E eu nem sabia que tinha isso, entendeu? Assim, eu não estava totalmente por fora e tal, assim. Não, agora tem que ter a lei, né? A lei do bombeiro saiu em 2001, aí tem que ter. Eu falei, não, eu chamava Reginaldo, mas chamava de Baianinho, mas isso aí eu não tô por dentro. Mas aí, não, você faça, engenheiro, o que é que você faz? Dá seus pulos, né? Aí eu falei assim, vou deixar aqui, você olha. Aí eu olhei e tal, comecei a entrosar. Na época, quem tava lá na GPV era o Evandro também, né? Foi muito paciente comigo, porque a gente, né, aprendendo a legislação e tudo, e discutia muito as coisas, e ficamos amigos também lá do pessoal, né? Vários engenheiros, vários bombeiros da época que estavam lá. A gente foi criando essa amizade com eles, e aí foram aparecendo projetos. Eu vi um projeto depois do Dr. Wesley, uma fábrica de vassoura, depois teve um outro do prédio de autopeças aí na avenida ali, em frente ali, a negócio de moto ali em cima. Aí foi indo, né? E a gente também mexe com projetos de eventos, foi mexer com projetos de eventos também, foi aparecendo forró, essas coisas, né? Que é o famoso PET, né? PET. Porque os projetos, eles têm a classificação deles, né? Eles têm o PT, o PET, o PTS, né? E hoje temos o CLCB, que é o declaratório, né? Sim. Mas então o PET é dos forró, das festas de rua, essas que a gente faz construção provisória, né? O PT, ele vai para análise, e o PTS, procedimento técnico sumário, é aquele que você faz o projeto e já bota a prevenção, já chama o bombeiro. Aí o bombeiro, na hora da vistoria, ele vê se está tudo ok. E o CLCB, conforme o grau de risco, para edificações até que tenha menos de 100 pessoas, né? Aí o próprio engenheiro é que libera. Mas desde que tenha toda a prevenção certinha, porque o bombeiro... eu até brinco muito com os clientes que eu falo que era cartão de débito, agora é cartão de crédito. Você faz, já chama o bombeiro já passa a régua, pronto, acabou. Agora não, o bombeiro pode chegar lá a qualquer momento e se não tiver de acordo, ele caça o VCB, entendeu? Então, assim, tem que estar certo de qualquer maneira. Sim. Paulinho, vamos pegar isso aí desde o início, né? A gente tem que pensar sempre que, às vezes, quem está assistindo a gente aí não tem tanto conhecimento, não entende muito da área. Eu queria que você explicasse, em suma, né, como que funciona um projeto de segurança contra incêndio de pânico, né, bem de forma mais genérica mesmo, como se fosse uma pessoa comum entender por que ela tem que fazer isso, por que ela tem que procurar, ou se ela não precisa, mais ou menos essa ideia aí. Hoje o projeto de incêndio de pânico, né, o PSCIP, ele é fundamental porque é a maneira que o bombeiro tem de, assim, na hora que acontece algum sinistro, né, é a maneira que tem de taxiar a obra, a edificação. Então é onde que ele sabe que tem uma parede, que pode chegar lá e resfriar. Se é bombeiro, você sabe. Eu vou resfriar aquela parede, né? Vou combater aqui e vou resfriar aquela próxima parede lá para evitar o problema chegar lá. Mas vamos voltar agora para pessoas, igual você falou, para entender direitinho como é que funciona. Para você fazer um projeto de combate a incêndio, você tem que ter o projeto arquitetônico da obra.
tá certo? Então, o projeto arquitetônico, o que é o projeto arquitetônico? Que divide em 5 itens. Fachada, a fachada da obra, diagrama de cobertura, que é o telhado. Você olha de cima, como é que o telhado é? Uma água, 2 águas, a queda cai para cá, cai para trás, cai do lado. Os cortes, no caso, para o bombeiro, um corte só dá, precisa ser 2. Se você for fazer agora projeto mesmo, engenheiro civil, fazer um projeto para apresentar, tem que ser 2 cortes. E esse corte do bombeiro, de preferência, onde tem escada, para ele também ver aquilo ali. E a planta baixa. Planta baixa é você cortando ali, você vê tudo, onde é que está o sala, o quarto, tal. Como é que funciona a coisa? Funciona tipo o cara crachá, né? Se você tem uma casa, você tem um lugar para você pôr a geladeira, pôr a cama, pôr o fogão, da mesma maneira eu preciso da planta baixa para eu locar o extintor, né? Eu tenho que locar o extintor, colocar a plaquinha de cano na saída, eu tenho que colocar a luminária para poder o pessoal ter iluminação conforme a IT, né? Específica, para poder ele tá tendo aonde para ele passar com condições de não tropeçar, essas coisas, enxergar para onde ele está indo, né? Então, o projeto, o bombeiro vai conferir, igual eu falei, cara crachá. Aí vai olhar, o Paulo colocou um extintor ali, tá ok, tá lá, tá no projeto, colocou luminária ali e tal. Esse aí é a maneira que a gente... uma das maneiras que eu falo assim, que é o primeiro tipo assim, que a gente, para o cliente entender o que eu falo com o cliente, né? Uhum. Aí eu já vai para um segundo tópico, que é o tópico dos projetos que eu falei, PT, PTS, se ele vai ser projeto técnico sumário, que é abaixo de 930 metros. Esses projetos, então, eles variam de acordo com as edificações, o tipo de edificação, área, o tamanho... O risco também. O risco, né? Então, por exemplo, às vezes o cara tem um galpãozinho ali pequenininho de 100 metros quadrados, por exemplo, só que o galpão dele de 100 metros quadrados é escritório. E o outro tem um galpão de 100 metros quadrados que é gás. Gás, exatamente. Aí são situações totalmente diferentes, exatamente. Né? Você pode ter 1 metro quadrado, mas é gás. Você armazena gás, seu grau de risco é 3. Com certeza. Aí você tem que chamar um bombeiro para poder fazer vistoria, não tem jeito. E aí, né, quando... Assim, pessoa que chega naquele, né, numa edificação ali, uma edificação comercial, um prédio, às vezes com muitas residências, e vê aquele tanto de extintor, plaquinha, nada daquilo ali é aleatório, né? Tem que ter um engenheiro, no caso, para poder fazer aquele projeto. Conduzir. É como se fosse um processo do fórum, tem que ter um advogado, né? Então você tem que ter aquele... Até quando você vai passar de um projeto de engenheiro para o outro, você tem que ter o distrato, fazer o distrato para poder o outro engenheiro, um sair e o outro entrar, porque senão fica dá dúbia interpretação de... E o profissional que pode fazer isso é só o engenheiro. É o engenheiro. É só o engenheiro. Não, bacana. Engenheiro. Nós estávamos falando aí do grau de risco, foi até coincidência, uma cliente minha me perguntou que ela tem farmácia e até quantos metros quadrados que nós estávamos falando aí agora, que não precisa de projeto, né? Então, no caso da farmácia, eu falei com ela, olha, até 200 metros, você não precisa de projetos, mas você tem que observar 2 coisas. Não te dispensa de meio preventivo. Você tem que ter sinalização de emergência e extintor. E você tem que olhar também se sua edificação, é por isso que entra o engenheiro, sua edificação não é uma edificação mista. Por quê? De repente você tem 3 apartamentos em cima, você tem uma lanchonete do lado da sua farmácia de um lado, você tem uma padaria do outro ou uma loja de roupa do outro. E o telhado é um só. Então, se colapsar em cima lá, vai tudo atrapalhar para todo mundo. Então, não é só a sua loja ter 200 metros que te dispensa. Você tem que olhar, o engenheiro chega e olha e vê as condições daquilo ali. Né? Se tem como compartimentar, usar alguma brecha da lei para poder fazer só ali e tal. Então, assim, varia muito. A lei, ela é muito... Você, às vezes, está num caminho, te joga para outro caminho, aquele caminho manda você voltar lá atrás, antes do primeiro que você pegou. Sim. Ou seja, o ideal para quem ele está com, né, comérciozinho dele ali, independente do tamanho, procura uma consultoria para saber se ele vai precisar daquilo ali ou não. Porque ele, às vezes, acha que vai economizar e não procurar um engenheiro, uma pessoa que entende, e vai fazer do jeito dele, chega